Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 23, Moral Estranha. Quem não odiar seu pai e sua mãe? Itens 1 a 3. Como uma grande multidão acompanhasse Jesus, ele se voltou e lhes disse: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carregar sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Certas palavras, muito raras atribuídas a Cristo, criam um contraste tão estranho na boca de Cristo que instintivamente seu sentido literal é rejeitado, sem que a sublimidade de sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, porque nenhum evangelho foi redigido enquanto ele vivia, pode-se acreditar que, neste caso, o fundo de seu pensamento não foi bem transmitido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo teria sofrido alguma alteração ao passar de uma língua a outra. Teria sido suficiente que um erro tivesse sido cometido uma primeira vez para que tenha sido repetido pelos copiadores, como se vê com muita frequência nos fatos históricos. O termo odiar, nesta frase de São Lucas, se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, está incluído nesse caso. Não há ninguém que tenha tido a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, portanto, supérfluo discuti-la, e menos ainda tentar justificá-la. Seria necessário primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, saber se na língua em que se exprimia essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odiar sua vida neste mundo, conserva-a para a vida eterna. É certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. É o caso, por exemplo, daquilo que no Gênesis designa as fases da criação e servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução pelo vocábulo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. É o caso também da palavra com que se designava um camelo e uma corda, porque as cordas eram feitas de pelos de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco de agulha. De resto, é necessário levar em conta os costumes e as características dos povos que influem sobre o gênio particular de suas línguas.
Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa. De uma língua para outra, o mesmo termo tem mais ou menos força. Pode ser uma injúria ou blasfêmia numa e ter conotação insignificante em outra, segundo a ideia que se atribui a ele. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre transmite perfeitamente o pensamento e que, para ser exato, é necessário às vezes empregar não as palavras correspondentes, mas outras equivalentes ou metáforas. Estas observações encontram aplicação especial na interpretação das Sagradas Escrituras e, em particular, do Evangelho. Se não se levar em conta o meio que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se tem de comparar os outros a si próprio. Em todo caso, deve-se, portanto, afastar da palavra odiar sua acepção moderna, como contrária ao espírito dos ensinamentos de Jesus. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.